Pequeno em tamanho, grande em atitude. Esse é o nosso palavra de fé deste sábado abençoado que o Senhor concede para nós. Nós vamos ler um texto que está baseado no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 19, do versículo 1 ao versículo 10. Se você puder pegar sua Bíblia, faça isso, senão eu vou ler para você. Diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Pequeno em tamanho, grande em atitude. Olha que coisa interessante é a história desse homem, que era pequeno em estatura, é o que nós chamamos, ele era baixinho, e apenas Lucas registra a história de Zaqueu nos evangelhos. E isso é interessante. Está em Lucas capítulo 19, nós lemos a partir do versículo 1 e vai até o versículo 10. É surpreendente que essa história ela não esteja incluída no evangelho escrito por Mateus, um ex-publicano. Mateus era um ex-publicano que escreveu para os judeus. Porém, ela se encaixa muito bem no Evangelho de Lucas, que é escrito para gentios. Era uma forma de mostrar que o Evangelho é para todos que estão afastados de Deus. O Evangelho é para todos. Se você está afastado de Deus, essa palavra é para você. E Zaqueu, ele era um judeu, e a Bíblia diz que ele era rico, e que foi identificado como chefe dos cobradores de impostos. Então aí era um problema. E olha o que diz a Bíblia, a palavra de Deus, nesse Evangelho de Lucas, onde nós lemos. Diz que ele era de pequena estatura, mas só que Jesus estava entrando em Jericó. E a gente vê aqui um homem de pequeno, ele era pequeno em tamanho, em estatura, mas ele era grande em atitude. Olha o que esse homem faz. Olha que lição nós aprendemos com Zaqueu. Ele é pequeno em estatura, a multidão era muita que estava seguindo Jesus e ele queria ver Jesus. Ele queria ver quem era Jesus, mas ele não poderia ter ficado num lugar mais afastado e quando Jesus passasse, desse um jeitinho para ele olhar por entre as pessoas, mas ele foi mais além. Ele resolve fazer alguma coisa. Ele toma uma grande atitude, porque ele era grande em atitude. Veja que o trabalho dele era ser chefe dos cobradores de impostos. E para isso tinha que ter muita coragem, muita disposição. E olha só, e diz assim, ó, e correndo adiante, ele era de baixa estatura, mas sabia correr, a uma figueira brava, para o ver. Está no capítulo 19 de Lucas, nós estamos lendo o versículo de número 4. 19, versículo 4, diz aqui, ó. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Jesus ia passar por ali, ele sabia disso. Então ele pensou, bom, não posso ver porque eu sou baixinho, mas eu vi ali uma figueira brava, uma árvore, e eu vou subir, isso eu consigo fazer. E ele toma essa grande atitude. Por quê? Porque o desejo dele era ver Jesus. Nós precisamos entender que quando nós queremos alguma coisa, nós precisamos lutar por ela. Nós precisamos ir em busca dela.
as dificuldades vão aparecer? Vão, mas nós precisamos ser grande em atitude, em coragem, em fé. Olha aqui, para ver porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, Jesus vinha vindo e a multidão com ele. Olhando para cima, ora só, olha o que é que Jesus faz. Passa exatamente embaixo daquela árvore e olha para cima. Quem é que ele vê? Ele vê Zaqueu. E ele diz, Zaqueu, ele fala o nome dele. Olhe como esse homem, que talvez ele era até... as pessoas não gostassem dele, maltratassem ele, porque afinal de contas ele cobrava imposto, né? Jesus fala o nome dele. Agora ele se sente privilegiado. Ora, ele queria ver Jesus, não conseguia, porque era de baixa estatura. E ele tem uma ideia, ele faz isso aí, realiza isso aí. Quando ele está lá em cima, pensando que está escondido, mas de Deus ninguém se esconde. Jesus para, olha para cima e diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Olhe o que foi o resultado desse homem pequeno em tamanho, mas grande em atitude. Agora, ele estava sendo convidado pelo próprio Jesus, que ele queria ver, para ir para a casa dele mesmo. Você já foi convidado para ir para sua própria casa? Pois é. Jesus convida Zaqueu para ir para a própria casa de Zaqueu. Ele diz assim, desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém, vai ser bom para mim pousar na tua casa. Nós vamos todos para a tua casa. E quando Jesus, por onde Jesus andava, ele não estava só. Tinha sempre alguém, as pessoas estavam com ele. E ele resolveu que naquele dia ele ia para a casa de Zaqueu. E olha o que diz aqui o versículo 6. E apressando-se, aí é o pequeno homem, de pequena estatura, mas grande em atitude. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. Zaqueu se sentiu o próprio. Se ele era rico, agora é que ele estava rico mesmo. Por quê? Porque ele estava sendo convidado por Jesus. Jesus viu a Zaqueu. E deixa eu te falar uma coisa nessa tarde desse palavra de fé. Jesus está te vendo. Jesus está te olhando. Não se esconda de Jesus. Nem tente fazer isso, porque ele vai te chamar pelo nome. Recebeu-o com júbilo. Ele recebe Jesus com festa, com alegria. E olha só, olha o versículo 7. E vendo todos isso, murmuravam dizendo, olha só aí. Em todo lugar tem os murmuradores, então não se assuste se quando você estiver recebendo a sua bênção, pessoas estejam falando mal de você. Dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Porque Jesus diz, Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E Zaqueu desce e recebe Jesus com festa, com júbilo. E os murmuradores começam a falar mal, dizendo, poxa, Jesus entrando para ser hóspede de um homem pecador. Pois é, Jesus veio para nos livrar do pecado. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, roubado alguém, o restituo 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Mas por que será que Jesus disse, hoje veio a salvação a essa casa? Sabe por quê? Porque Jesus era a salvação. Ele é a nossa salvação. Jesus tinha vindo para salvar a humanidade.
E aí o versículo 10, nossa meditação hoje é Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10. Pequeno em tamanho, grande em atitude. Olha o versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olha que privilégio. Pequeno em tamanho, grande em atitude. Essa é a nossa palavra de fé desse dia. Que essa palavra fique no nosso coração. Não importa o seu tamanho e estatura. O importante é quão grande será a sua atitude diante de Deus e diante dos homens. Creia, você é especial para Deus e o Senhor está te vendo. Beijo no seu coração e até o próximo sábado com o Palavra de Fé, a nossa meditação. Deus abençoe você. Deixa seu gostei, comenta e compartilha também. Se não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. É muito bom ter você aqui. Deus nos abençoe.